Olá a todos, bem-vindos ao sétimo episódio do Ações e Companhia. Comigo hoje tenho os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá pessoal. Olá, Olá, tudo olá. bem? Vamos já saltar para os temas. Primeiro, como é que foi a vossa semana? Está a correr bem? Solzinho, calor? Tranquilo, tranquilo. É impecável. Boa. Já estamos aqui mais Obrigado por Muito, perguntares fresquinho. e a tua? muito caseirinha. Eu fim de semana passado já apanhei algum sol, já saí ali, fiz assim uma espécie de apanhar sol no jardim, foi bom. Mas já nos vemos. O Diogo ainda está ali um bocadinho encasacado, mas já começamos devagarinho a chegar à E, primavera. e hoje sai o plano de desconfinamento. Vamos ver Ah, como é que isso é? corre. Olha, É daqui a quem umas nos está horas. a ouvir, nós estamos a gravar isto quinta-feira, e eles vão nos ouvir no sábado. Vamos então, temas. Diogo, tu vais ser o primeiro, diz-nos qual é o teu tema. Eu vou fazer um pitch basicamente à Tencent, que na minha opinião, se não é a melhor empresa do mundo, é das melhores empresas do mundo. E é Que é o uma que tens aí empresa atrás. que eu tenho aqui atrás, a sede deles em Shenzhen, na China, que se soubesse o que sei hoje, teria ido lá passar por perto, porque fui visitar a China há 3 ou 4 anos e, e pronto, e poderia ter ido a Shenzhen e acabei por não ir, mas pronto, há de haver uma próxima oportunidade. E muitos ocidentais não conhecem esta empresa, que é uma empresa chinesa, a maior empresa chinesa neste momento, mas acho que toda a gente devia Vamos a estudar. isso, eu estou cheio de curiosidade. Sim, até porque O- toda a gente conhece os produtos que ela tem. Mas pronto. Eu vi-vos à conversa e o Gonçalo preparou, eu não preparei, portanto, tudo isto vai ser uma surpresa, portanto, até vai correr bem. Gonçalo, o teu tema, que tens aí atrás um desenho todo catita. É verdade, eu vou falar um bocadinho sobre enviesamentos cognitivos. E aqui atrás de mim tenho o que é chamado o Sistema 1, que é o Fast, e o Sistema 2, que é o Slow, e que o problema da nossa intuição às vezes poder nos levar em erros. Atraiçoar-nos, não é? Atraiçoar, sim. Boa. E isso é responsável por grande parte das nossas decisões e temos de dar um bocadinho de força ao nosso sistema 2 para pôr esses enviesamentos em check. Isso é um ótimo tema. Então, portanto, os dois temas ótimos. Eu, pelo meu lado, vou comentar assim uns pensamentos soltos sobre análise e investimento. Eu confesso e peço desculpa aos meus dois colegas e também a quem nos está a ouvir. Não tive tempo de preparar um tema sólido, por isso vou ficar para o fim hoje. E são os pensamentos esporádicos de coisas que ando a ler e que me têm chegado. Antes de darmos partida a isto e darmos o início aqui ao pitch da Tencent pelo Diogo, vamos só fazer um comentário rápido aos comentários no YouTube, e o pessoal tem dado feedback excelente, às vezes até exagerado, e houve aqui vários comentários que me ficaram. Um deles é do José Simões e ele diz-nos para um futuro, dá-nos a sugestão de fazer como o Investors Podcast, que é de 3 em 3 meses. Escolhemos, um de nós faz uma PIC, escolhe uma ação, uma empresa, comunica antecipadamente aos outros e depois vem defender essa ação e os outros fazem de advogado do diabo. Podíamos ter feito isto com a Tencent com um bocadinho mais de preparação, mas se vocês, e nós já comentámos um bocadinho em off, se alinharem, parece-me uma boa ideia, uma boa sugestão aqui dos nossos ouvintes. Sem dúvida. Outra interessante, é aqui do António J. Costa, que nos diz, eu curiosamente já vi no outro dia um tipo profissional, money manager, a fazer esta estratégia, que é, ao fim de uma empresa, nós metemos X, vamos dizer, 1000 euros numa empresa, e quando ela duplica, tirar o dinheiro, o nosso dinheiro original, os 1000 euros, e deixar os outros 1000 euros correr. Há pessoas que olham para isto, que torcem o nariz quando olham para isto. Se estás confiando na empresa, porque é que não deixas lá estar o dinheiro todo, etc, etc. Mas no outro dia vi, e tenho pena de não me lembrar quem era o tipo, vi um tipo com bons resultados, bons retornos de longo prazo. Ele dizia, opa, eu sempre fiz isto, e era um tipo que tinha algum arcabouço teórico por trás, não era só um Zé Ninguém. Eu sempre fiz isto, é uma boa estratégia, funciona para nós, para aquele fundo, e vou continuar a fazer. Portanto, não é uma má estratégia, provavelmente não é para toda a gente, e obviamente terá as suas lacunas, mas interessante.
E depois temos o André Rodrigues, que até aqui o Gonçalo até comentou. O André Rodrigues diz que dá uns meses para cá, apenas ouço, vejo o vosso programa, o conteúdo do Tobias Carlyle, que foi o que deu a origem a este nosso programa, a nossa versão, e as gravações das Assembleias da Berkshire. Portanto, ele está aqui a pôr-nos num pedestal a só ver estas três coisas. E o Gonçalo foi logo, pá, calma. Sim, e hoje em dia é muito bom conteúdo. Sim, mas Não, pessoalmente colocar a esse nível é um bocadinho excessivo, mas é esse o objetivo. Eu acho que o Buffett e o Tobias Carlyle devem estar a pensar como é que é onde conseguir de produzir conteúdo como o nosso. Senhores, vamos então começar. Vamos dar início ao pitch da Tencent pelo Diogo. Vamos a isso, Diogo. Ora bem, para quem nunca ouviu falar da Tencent, a Tencent é uma empresa que surge na mesma altura que a maior parte das empresas da era tecnológica. Ela nasce ali 98, 99, tem mais ou menos a mesma idade da Amazon, a mesma idade de uma data de outras empresas na altura das .com. Com um serviço chamado QQ, que ainda hoje existe, que é um serviço de troca de mensagens via internet. Durante os primeiros anos a empresa teve graves dificuldades, nunca teve grande sucesso. Em parte isso também se deve ao facto de na China a internet na altura ainda ser algo muito, muito pouco penetrado e na verdade nunca se tornou uma coisa muito, muito usual a nível global nos computadores. E portanto os primeiros anos de vida ali da Tencent a empresa teve muita dificuldade. Ali algures ao fim de 6 ou 7 anos há o tal grande investimento da Naspers na Tencent, como via de salvar a empresa, que ainda hoje mantém esse valor. Eles na altura compraram 50% da Tencent, hoje em dia já só têm 31%, porque foi diluindo, não é? A maior parte. E a empresa conseguiu ficar à tona d'água até alguns anos mais tarde, por volta de 2010, 2011, não sei precisar as datas, onde eles criam um sistema parecido àquele que têm para o computador, mas para os telemóveis, que é aquilo que hoje em dia é conhecido como o WeChat, ou na China o Weixin, e que hoje em dia esse sim pegou logo, teve um sucesso brutal, e hoje em dia é chamada Super App da China, em que não existe praticamente nenhum chinês que não usa o WeChat para tudo e mais alguma coisa. Nós podemos olhar para o WeChat como uma rede social, como uma espécie de WhatsApp, Facebook, mas a verdade é que eles foram criando funcionalidades atrás de funcionalidades e hoje em dia a WeChat é muito mais do que uma rede social e basicamente permite fazer todo o tipo de coisas, ainda no outro dia encontrei mais uma funcionalidade que depois acabei por vos mandar, que era abrir um processo em tribunal através do WeChat. Portanto, aquilo além de ter contas particulares, também tem contas de empresas, as pessoas podem aceder aos sites das empresas, não são bem a sites, é às contas oficiais da WeChat, podem fazer compras diretamente no WeChat. É quase como um sistema operativo, um ecossistema. É uma espécie de sistema operativo, porque as próprias aplicações que são feitas lá, em vez de fazer uma aplicação para Android ou uma aplicação para iOS, faz uma aplicação sobre a WeChat e até se pode ter uma versão única. É o sonho molhado do Mark Zuckerberg. Exatamente, aquilo funciona como um sistema operativo e como na China o grande explotar da internet foi mobile, os chineses nunca criaram muito o hábito da internet no computador, foi muito mais o mobile, aquilo tornou-se o principal sítio para ir quando uma pessoa quer fazer alguma coisa. Portanto, aquilo é uma espécie de rede social, mas ao mesmo tempo também é uma espécie de Google, porque as pessoas quando querem encontrar coisas vão ao WeChat procurar aquela empresa ou aquele produto, não usam, eles têm uma rede social, um motor de busca também, mas não é tão utilizado. Aquilo tornou-se o dia a dia dos chineses. Os chineses usam a WeChat para tudo e mais alguma coisa. Infelizmente, existe o WeChat internacional, mas aquilo não tem muito sucesso fora da China, a não ser por chineses. Além disso, também para se poder entrar na rede é preciso ser convidado por alguém que já esteja lá dentro.
e portanto uma pessoa pode descarregar a aplicação, mas não vai conseguir fazer praticamente nada se não conhecer alguém que já esteja dentro da rede. Portanto, tem que ter um convite de alguém que pertence àquilo. De qualquer das maneiras, foi um sucesso brutal e até hoje tem vindo a crescer o número de utilizadores. Neste momento já ultrapassou 1 bilhão de utilizadores e atrás do Facebook é a segunda maior rede social do mundo. E este é o motor da Tencent, é aquilo pela qual a Tencent é mais conhecida, mas ao longo dos anos ela foi usando todo o dinheiro que a WeChat gera, que apesar de tudo está muito pouco monetizada, ou seja, eles poderiam, se quisessem, arranjar ali 1001 opções para fazer muito mais dinheiro daquilo, mas para já... Assim. Sim, é aquilo que também se diz, por exemplo, do Twitter, por exemplo, porque é que o Twitter não faz mais dinheiro do que o que faz? Porque é que há muitos Maps, do WhatsApp, a maior parte pode, e eu acho que vão lá chegar todas devagarinho, porque muitas nem sabem ainda bem o modelo. Por exemplo, o WhatsApp, os tipos que criaram o WhatsApp nem sequer queriam publicidade no WhatsApp e não têm tido publicidade, porque eu acho que eles fizeram um fim-capé tremendo, apesar de depois terem sido corridos. Mas ainda assim, o WhatsApp hoje não tem publicidade e não se prevê que venha a ter. E devagarinho, no Facebook, no Messenger, começa a aparecer alguma publicidade. No Twitter, eu acho que eles também tiveram assim a tentar entender para onde é que iam e agora estão a criar subscrições. Tu podes pagar para seguir conteúdo mais premium de tipos que gostas. Portanto, acho que ainda há ainda estão a afinar muitas delas. Mas uma comparação curiosa que vi há pouco tempo foi comparar o WeChat com o Facebook em termos de monetização e o Facebook em si não sendo incrivelmente estar incrivelmente a espremer toda a publicidade que lá coloca alguma e consegue cerca de $16 por utilizador. A Tencent? A WeChat? O Facebook. E estas pessoas passam cerca de 50 minutos por dia a usar o Facebook, em média. A Tencent consegue 66 minutos e saca $3. Claro que é uma demografia um bocadinho mais diferente, não é? China versus Estados Unidos e o resto do mundo, mas é abismal a diferença. É muito mais abismal do que seria comparar o PIB per capita. É suposto que estás a fazer de advogado do diabo, não é? A ajudar-me. Ainda só estou a ajudar a tua tese de investimento, já começa a desmontá-la. Se não te importas, repete aí as horas de cada uma e o valor de cada uma. Eu estou a citar os dados que tenho aqui de quando investi na Tencent em 2017. Portanto, isto são dados de 2016. Portanto, estão um bocadinho desatualizados e é de uma análise da Saber Capital. Que já falámos aqui do John Huber. Várias vezes escreveu aquele paper, artigo incrível sobre compounders. E ele tem uma análise espetacular a explicar a Tencent, também um bocadinho antiga, mas ele aqui comparava que o Facebook tinha 50 minutos que o user gastava por dia. E a Tencent quanto? E a Tencent 66. Um bocadinho mais, ok. Um bocadinho mais. Revenue average per user do Facebook era $16. E a WeChat $3,50. É 5 vezes menos. 5 vezes menos com um bocadinho mais tempo. E isso do Facebook é contar com o Instagram e com o WhatsApp ou é só a Blue App, como eles dizem? Pois, teria de... Mas o Facebook não te... O WhatsApp não, mas... Não te diz. Não diz? Não te separa, não. Okay. Agora começou a separar users por família, etc. Mas ainda não te separa o revenue por user de cada uma delas. Ok. Bem, o WhatsApp ainda não tem, não é? Mas sim, um dia. Voltando aqui, com o tempo, o WeChat foi um sucesso tremendo e com o tempo a ideia seria, em vista fortalecer o ecossistema da WeChat, eles foram criando novas funcionalidades sobre isso. Uma das coisas iniciais tem a ver com os mini-jogos na aplicação, o que depois desencadeou todo um braço da empresa, que é a parte dos jogos de computador, consolas e mobile, que já vou falar.
e depois sistemas de pagamentos através da aplicação, que é a WePay, que neste momento, em paralelo com a Alipay, as duas juntas têm o monopólio basicamente dos pagamentos digitais na China, além de que a China é o país do mundo que mais paga digitalmente. Ok? Portanto, é assim, acho que eu no outro dia estava a ver, acho que eram 50% das transações na China já são feitas, mas eu não tenho a certeza deste valor, já são feitas digitalmente. Não te esqueças onde Um, vais. Há um tipo espanhol, não sei como é que lá cheguei, o YouTube me deve-me ter sugerido, que é El Gato Chino, o gato chinês, que é um miúdo espanhol que está lá e basicamente mostra a vida, como é que é viver na China. E no outro dia estava a comentar isso e diz: eu pago tudo com o telemóvel, tudo, nas lojas, tudo. Ele diz: eu nunca tenho dinheiro aqui. Já no Brasil havia muito isto, eles pagam muito mais com cartão, não com o telemóvel, mas com cartão do que nós ainda usamos muito dinheiro. Mas na China é o telemóvel. Sim, na China o telemóvel, e é por causa da WeChat, da WePay e da Alipay da Alibaba, em que toda a gente paga isto em todo lado. E como eles nunca tiveram eles não tiveram tempo, o avanço foi tão rápido que o país saltou muitas tecnologias. Então a disseminação dos cartões e a disseminação das ATMs, dos multibancos, nunca aconteceu em grande escala. Eles saltaram de um sistema em que era tudo a dinheiro para um sistema onde era tudo pago com telemóvel. E isso também ainda dá mais relevo e mais peso ao WePay e à Alipay, porque e isto já vem de outras questões, a certificação da transação é feita dentro da plataforma WePay e não é feita dentro dos terminais de pagamento, e depois, se vocês quiserem estudar como é que todo o sistema de pagamento funciona, podem estudar, que é outro mundo. E portanto, esses sistemas, o WePay e a Alipay, têm muita força nas transações e nos pagamentos na China. Praticamente toda a população chinesa, 50% das transações são feitas nesses sistemas. E portanto, serviço após serviço, foram adicionando novas funcionalidades sob a aplicação, com vista a facilitar o dia a dia dos utilizadores. E os utilizadores hoje em dia passam, pelos vistos, 66 minutos lá, mas pagam tudo por lá, veem as coisas por lá, encontram as lojas por lá, abrem processo em tribunal por lá. A aplicação acabou por ganhar um peso enorme no dia a dia dos utilizadores, e é uma cash cow. Faz dinheiro, imenso dinheiro, e liberta esse dinheiro para as aventuras que a Tencent tem feito noutras áreas. Uma delas, o gaming, não é? Os jogos, onde a Tencent se tornou o maior produtor de jogos do mundo. Na China, para os jogos serem licenciados, quase todos os jogos passam ou pela Tencent ou por outra empresa, que é a NetEase. Portanto, eles têm um monopólio, ou um diopólio, não é? Na China, todos os jogos são licenciados lá. Uma empresa estrangeira que queira licenciar um jogo na China normalmente faz uma parceria com uma destas empresas. No estrangeiro, eles foram comprando empresa atrás de empresa, estúdio atrás de estúdio, e das mais conhecidas empresas que eles detêm, Riot Games, por exemplo, dona da League of Legends, o jogo mais bem sucedido da história em termos de faturação. São donos da Riot Games, são donos da Supercell, também é um dos estúdios mais bem sucedidos mobile, tem uma data de jogos conhecidos como Clash of Clans, Clash Royale e outros. Têm 40% da Epic Games, que é a dona do Fortnite. Aquela que está contra a Apple, não é? Exatamente, que está neste momento em guerra com a Apple. Têm, epá, e depois há milhares de estúdios pequenos e até grandes, menos conhecidos, das quais eles também detêm participações. Têm uma participação na Activision Blizzard, agora não sei ao certo quanto, 4 ou 5%. Tem uma participação na Ubisoft, isto mais ocidental, também de 4 ou 5%. Elas têm tentáculos em todo lado. Na parte dos estúdios, eles são muito ativos até a comprar os estúdios por inteiro. Eles fazem alguns investimentos nos estúdios, mas também compram-nos por inteiro. E neste momento são o maior produtor do mundo e continuam a larga escala a crescer. Ainda no ano passado fizeram 30 e tal aquisições em estúdios de jogos. E esse, neste momento, se eu não me engano, é a maior fonte de dinheiro do rendimento da Tencent. E além disso, também tem um braço de investimentos, onde eles alocam o capital em excesso que têm noutras aventuras. A ideia inicial deles é sempre fortalecer estes ecossistemas deles. Por exemplo, eles hoje em dia detêm e já compraram por completo
os 2 únicos sistemas de streaming de jogos na China. Portanto, é um bocado o que a Twitch é no mundo internacional. Acabaram de comprar por inteiro a segunda e vão fundi-los e criar um único sistema de streaming de jogos na China. E, por exemplo, um dos maiores investimentos deles foi a Pinduoduo, que é outra empresa super conhecida na China que está a ter um sucesso brutal neste momento. Uma empresa de e-commerce que está a competir com a Alibaba e com a JD, que são as 3 maiores, em que, ao mesmo tempo em que investem numa empresa que sentem que vai ter sucesso, essa empresa também alavanca esse sucesso usando a plataforma WeChat. E, portanto, o objetivo deles é sempre investir em empresas que eles sentem que que são capazes de ter sucesso, mas ao mesmo tempo, onde é que essas empresas conseguem ajudar o nosso core, não é? Que é a WeChat, a ficar cada vez mais fortalecido para conseguirmos ter um moat, não é? Um fosso em relação à concorrência. E não haver hipótese dos chineses não usarem esta aplicação. Entretanto, o braço financeiro foi crescendo de tal forma que neste momento vale 1/3 da capitalização da própria Tencent. Ainda no outro dia, ontem ou antes de ontem, já não me lembro, estávamos a falar novamente disso, que a Tencent investiu naquilo que hoje em dia é a 3ª, a 4ª e a 5ª maior empresa chinesa e detém perto de 20% de cada uma delas, que é a Meituan, a Pinduoduo e a JD. Investiu também quase 20% neste momento que tem da CIA, que é uma espécie de Tencent no Sudeste Asiático. É uma empresa coreana que tem mais ou menos o mesmo modelo de negócio. Tem um braço de jogos, também publica as coisas na Coreia e no resto do Sudeste Asiático. Tem um braço de pagamentos por telemóvel. E tem também uma espécie de aplicação, que não é como a WeChat, mas que serve para estes propósitos todos, os pagamentos e de mandar mensagens, etc. E depois tem outros investimentos com os quais parece que não têm muito a ver com o core delas, como por exemplo a NIO, também é chinesa, ou a Tesla, que também investiram 7%, se não me engano. 5% na Tesla. 5% na Tesla em 2017. Foi um bom investimento ou não foi um bom investimento? Foi um bom investimento, já cresceu 10 vezes, não é? 10 vezes desde 2017. É verdade, parece que correu mesmo muito bem, mas não quer dizer que continua assim para sempre. Não quer dizer que, por exemplo, este investimento na Tesla tenha sido uma boa ideia a priori, visto não ser, pelo menos diretamente correlacionado com o resto dos negócios da Tencent. E isto levava-me então à pergunta, se isto não é demasiada dispersão, investir em tantos negócios, alguns não correlacionados com o core. Eu percebo o que estás a dizer, mas se tu olhas para uma Berkshire, né, ela também investe em negócios que não têm nada a ver com o core. Né? Tu podes olhar para o core da empresa como uma empresa de seguros, podes olhar para o core da Tencent como uma empresa, uma rede social, né? E gaming, neste momento já pode-se considerar esses 2 cores. E depois eles, como têm dinheiro a mais e não conseguem usar esse dinheiro todo, investem no que acharem atrativo. Né? Não tem que... E isso parece melhor do que recomprarem ações ou distribuírem esse excesso de capital como dividendos? Só é melhor se os investimentos correrem bem. A ideia deles é eles dizerem assim, nós conseguimos gerar mais retorno com este dinheiro ou investir em alguma coisa do que a entregar aos acionistas ou a recomprar ações. E a verdade é que, independentemente de não concordar com todos os investimentos deles, eles têm um das melhores track records de investimentos de sempre. Não é uma empresa, são centenas. Não, neste momento eu acho que vi aqui um artigo que eles têm mais de 1.700 investimentos neste momento. Como é que funciona internamente? É o CEO é o fundador? Como é que... O CEO é o fundador, que é o Pony Ma. Este não é o nome dele de origem, mas ficou conhecido como o Pony Ma. Era o Jack Ma da Alibaba e o Pony Ma da Tencent. Ele tem outro nome que agora que eu nem sei dizer o nome dele, mas pronto. Mas é muito comum os chineses, porque nós não temos a capacidade de, nem temos o ouvido treinado para as nuances da língua chinesa. Eu no outro dia conheci aqui uma chinesa em Lisboa e disse-me eu perguntei-lhe como é que se chama, ela disse sou Inês. E eu, tu não te chamas Inês?
E ela, pois, mas aqui sou Inês porque tu não vais conseguir pronunciar o meu nome. Eu, ok, portanto é frequente eles fazerem isso. Mas ele é o fundador e ainda hoje é o CEO e detém, eu também não quero induzir em erro, mas tem uma percentagem pequena, mas que o torna bilionário, né? Com a dimensão da empresa, eu acho que são 7%. Sim, Mas ele tinha 8,6 e diminuiu para 8,4 em ok. julho de 2020. São trocos, Gonçalo. São trocos. Portanto, 8,4% de Tencent. estamos a falar de uns quantos, umas dezenas de bilhões de E dólares. isso vezes os 80 bis, os 800 bis que ela vale. Exato. Além disso, há outras duas pessoas-chave na empresa. Uma delas é o Martin Law, que é uma empresa que é uma pessoa que pertenceu à Goldman Sachs e que fez parte deste processo todo inicial do investimento da Naspers na Tencent. Portanto, a Goldman Sachs foi uma das empresas intermediárias e foi a partir daí que a Tencent conheceu o Martin Law. E, entretanto, E ele só para complementar, ele é presidente executivo. Ele também tem bastante influência no dia a dia da empresa. Acabou por criar uma ligação e acabou por ser contratado para a própria Tencent e neste momento é a pessoa responsável por todo este braço da alocação de capital. Se eu não me engano, é ele que trata destes investimentos todos estrangeiros, né? E não só. Ele tem 0,6% da Tencent. Ok. Que também já é, já é um valor. Não sei dizer quanto é que isso está, mas já dá alguns bilhões também. E há uma terceira pessoa que ainda está lá, que é o. Eu não sei dizer o nome dele, mas tem aqui Alan Zhang. Alan Zhang, não sei. É que eles põem o nome em Exato, português. que é o criador da WeChat e que ainda hoje é a pessoa que está responsável pelos novos desenvolvimentos. Foi comprada a WeChat? Foi Não, foi criada adquirida? mesmo. Foi criada. Sabes e queres contar essa história? Como é que eles criaram o WeChat? Se calhar sabes melhor do que eu. Não, eu só sei que eles queriam desenvolver uma plataforma para mobile e tinham já aquela do desktop, da QQ. Uhum. Então criaram. E ainda hoje funciona. Ainda. Aqui ainda hoje funciona, exato. E criaram duas equipas, uma a QQ e a outra do WeChat, para uma equipa em casa e uma de fora, para competirem entre si para criar então a mobile. E a Tencent, quando viu que a solução externa era melhor do que a interna, não teve nenhuma dúvida em apoiar a externa com toda a sua força, apesar de romper com o segmento natural que era o seu produto core do QQ. E assim nasceu a WeChat, optando por uma solução de fora da empresa. Mas essa equipa que a desenvolveu, Eram quem era? É tipo consultores. Contratados? Externamente? Não sei os específicos, mas provavelmente foi quando trouxeram para a Tencent o Alan Chan. O Alan qualquer coisa. Que ainda hoje é a pessoa à frente responsável pelos novos avanços da WeChat e que é visto como um visionário na indústria das redes sociais ainda hoje. E todos os anos quando há o WeChat Day, com as novas atualizações, aquilo é um sucesso enorme lá na China. Eu não entendo o que é que demora tanto a Facebook para copiar essas funcionalidades todas. Algumas coisas são muito difíceis de fazer mesmo fora da China. Por exemplo, a questão dos pagamentos é aquela história que a China não tinha um sistema muito montado e não tinha um lobby muito grande em relação aos pagamentos. A Facebook, se for tentar criar uma coisa desse género, vai estar a competir com muitas empresas que está a criar, está a demorar. A regulação é tramada. Está a competir com uma Visa, com uma Mastercard e com outras empresas que vão fazer muito lobby, não é? para dificultar isso. Temos aqui 10 minutos no relógio. Portanto é complicado, mas eu não sei se tu lá vais chegar ou não. As minhas grandes perguntas aqui são: qual é o futuro e quais são os riscos ao investimento e à empresa? Mas se tiveres outras coisas para dizer antes, podes continuar. Não. Mas... posso ir por aí. O futuro da empresa, na minha opinião, ainda há outro ramo da empresa que eu nem sequer falei, que é o cloud, a indústria cloud, como a Amazon tem a AWS, né? A Tencent Cloud é a segunda maior
infraestrutura de cloud na China que eles estão a montar, atrás da Alibaba, e é a quinta maior do mundo. Pronto, portanto é outro ramo da empresa que cresceu muito, muito ligado inicialmente também ao gaming, para terem os seus servidores mundiais a correr nos jogos, e que eles têm reinvestido imenso dinheiro, e ainda o ano passado divulgaram que nos próximos 4 a 5 anos iam investir 70 bilhões de dólares em em inovar e em criar nova infraestrutura cloud. Mas isto para dizer, então, os teus 2 pontos. Qual é que eu acho que é o futuro? Eu acho que o futuro passa muito por sedimentar a WeChat, ou seja, garantir que a WeChat continua a ser uma plataforma indispensável no dia-a-dia da China, para continuar a usar o dinheiro que é gerado ali para reinvestir nos outros negócios todos. O gaming, acho que é um negócio que só tem a crescer para o lado da Tencent. A Tencent sendo já o maior produtor do mundo e tendo uma espécie de monopólio na China, cada vez mais tem investido nesta área, e é uma área em franco crescimento, a crescer até muito mais do que o próprio conteúdo de cinema e séries e televisão, né? Se as pessoas acham que a Disney e a Netflix e a HBO têm estado em crescimento, a indústria do gaming tem estado a crescer muito mais, apesar de ser uma indústria muito mais dispersa e muito mais disruptiva e difícil de... Não existem 2 ou 3 grandes mundiais, né? É uma indústria muito, muito fácil, ou pelo menos há uns anos ainda era mais, de surgirem novos players. O gaming acho que vai crescer imenso. O cloud está em franca expansão, né? E são um dos grandes players do cloud do mundo. Os serviços financeiros, o wealth management e todas os empréstimos na China e os pagamentos, etc., é outro serviço que está em franco crescimento. E os investimentos que eles fazem. Portanto, todas as áreas deles, desde o braço financeiro, desde o gaming, desde o cloud, desde o braço dos investimentos externos, estão em crescimento. E a WeChat vai ser usada como motor para impulsionar isto tudo. É escalada do sítio. Consegues fazer o paralelismo com o preço que está a cotar, com o market cap? Porque todos esses argumentos seriam válidos também para um preço que fosse o dobro disto ou o triplo disto, mas imagino que os retornos fossem menos aliciantes se estivesse a pagar 10 vezes o que vale hoje, embora todos os argumentos fossem igualmente válidos. Sim. A Tencent neste momento está avaliada em 700 bilhões. Mais coisa, menos coisa. Euros, dólares. Dólares. 800 bilhões, sim. 800? Pronto. 800 bilhões. Mais coisa, menos coisa. O que é isso? Exatamente. Está a um múltiplo de 32 vezes os lucros, que é um múltiplo caríssimo, mas que historicamente tem sido o múltiplo da Tencent nos últimos anos, portanto não está caro agora. Ela sempre teve este valor nos últimos 10 ou 15 anos, portanto se uma pessoa nunca olhasse para o múltiplo e dissesse assim, epá, isto está caro, nunca vou pagar, tinha perdido um dos maiores crescimentos a nível mundial, não é? Portanto, aí tu não estás, quem investir na Tencent não estará a contar com a expansão do múltiplo, mas sim com a expansão do negócio, que vai continuar a lucrar e a vender mais e provavelmente até a lucrar mais, porque negócios tecnológicos, como sabemos, têm uma boa alavancagem operacional e sobem as margens, os custos não são assim não sobem à medida que as vendas sobem também. A empresa tem crescido a uma ordem de 30% a 40% ao ano, historicamente também desde há muitos anos já o crescimento mantém-se. O ano passado cresceu 36%, se não me engano. Portanto, continua a crescer a estes ritmos. Eu acho que tem potencial para continuar a crescer, porque em qualquer uma das indústrias onde ela está envolvida está em franco crescimento e não tem um teto, a não ser a WeChat, né? Não tem um teto à vista, né? O cloud eles podem triplicar ou quadriplicar também sem problemas, o gaming é a mesma coisa. Portanto, são indústrias que não vejo que haja um teto à vista, portanto acho que é possível o crescimento continuar a acontecer nos próximos anos. 4 minutos. Há uma outra questão que na altura até foi não sei se leram o artigo da Rob Vinal quando investiu na Prozis, que era o facto da Tencent muito provavelmente estar a diminuir os lucros reais que tem. E isto também tem a ver com questões políticas, que, como sabem, a China tem andado a apertar cada vez mais com as empresas tecnológicas, o governo chinês. Principalmente com o Alibaba, não tanto com a Tencent.
Exatamente. E um dos motivos, na minha opinião, tem a ver com a personalidade do Pony Ma, que é uma personalidade que passa muito mais despercebida, enquanto o Jack Ma era uma pessoa muito mediática, que dizia publicamente muitas coisas. E O o Pony Ma... Pony Ma, salvo erro, também faz parte mesmo do Partido Comunista. Ok, essa parte não sabia. Senhores, temos 4 minutos no relógio e quando terminar vamos mudar de tema. Portanto, começa a afinar aí os final remarks. E a outra parte é o modelo deles de investir também é um modelo que tenta não criar muito poder sobre a empresa, ou seja, mesmo o facto deles muitas vezes investirem nas outras empresas, mas não quererem o controlo, está muito ligado também a esta questão política e deles não aumentar ainda mais a sua influência política e influência económica no país. E portanto aqui também há um jogo de cintura da parte deles e que muito provavelmente eles estão a tentar fazer as coisas também para não inflacionar os lucros e não inflacionar o seu poder e não inflacionar o seu controle. Portanto, isto também é uma jogada estratégica. Não tomar conta das empresas e investir partes. Estão-se a tentar passar de fininho como se fossem pequeninos. Exatamente. Como se essa sede que está aí atrás de ti, que são 2 torres gigantes coladas por umas passagens aéreas, passasse assim despercebido. Bom, eles, se nós não fizermos muitas ondas, eles não nos vão fazer nada. Sim. Os riscos. Um dos principais riscos é o investimento numa empresa chinesa, não é? Portanto, o investimento não é direto, para quem não sabe isto. As pessoas têm que investir através de empresas especiais que são criadas fora da China, normalmente ou nas Ilhas Caimão ou em Hong Kong, que agora com a história de Hong Kong não sei como é que vai acontecer. E as pessoas investem nessas empresas que estão nas Ilhas Caimão e essa empresa de Ilha Caimão é que é dona da empresa chinesa. Na verdade, tem um acordo de operação, está-me a falhar a palavra, e de lucros, mas não é dona dos ativos, que neste caso são ativos intangíveis, portanto a coisa ainda mais complica. Exatamente. Quase uma Portanto, tracking stock. de um dia para o outro, o governo chinês pode dizer que, afinal, estas pessoas não têm direito a nada. Se bem que eu duvido muito que isso vá acontecer, principalmente em empresas desta magnitude, porque a China depois perdia muito, todo o investimento externo que está a ter, que quer continuar Isso é verdade, mas pode dar isso é verdade, mas pode dar origens a coisas como aconteceu com o Alibaba, que o tipo ficou com a Ant Financial para ele e tu não, e não podes dizer nada, porque realmente não podes fazer nada. Mas não foi o governo chinês, não é? Mas sim. Mas dá origem a coisas que tu não consegues controlar, que normalmente serás normalmente protegido na Europa e nos Estados Unidos. Entretanto, só para colmatar isto, todos os investimentos externos que a Tencent faz é por esta empresa nas Ilhas Caimão e, portanto, se isso acontecer, os investimentos externos estão, pelo menos esses, estão seguros, não é? Portanto, há um teto mínimo. E pronto, olha, não temos mais tempo, foi o meu pitch. Já foram 40 minutos, tu és o que faz daqui a primeira parte verdade, toda. É verdade. Vão estudar a empresa que vale a pena e muita inovação mundial está a ser feita através da Tencent em todas as áreas tecnológicas. Bem-vindos novamente, seguir ao nosso intervalo. Gonçalo, vamos ao teu tema, vieses comportamentais. Vamos a isso. Enviesamentos comportamentais ou cognitivos. Enviesamentos ou vieses? Eu costumo Acho que é dizer igual. enviesamentos. Okay. Sim, provavelmente. Bias. Sim, cognitive biases. Na minha opinião, é uma das nossas principais, ou dos nossos principais inimigos. Somos nós próprios e a forma como nós vemos o mundo. E eu tento ser o mais racional possível e para o tentar ser, convém ter uma noção daquilo que provavelmente, pela forma como estou conectado, não possa lutar contra mim. Isto surgiu porque, não sei se lembras, Manuel, mas estavas a dizer que é cada vez mais à primeira que reconheces as empresas que queres investir. E a análise vem quase como uma confirmação desta tua intuição. E eu tinha acabado de ouvir um podcast do Malone em que ele falou como treinou a sua intuição. O pai dele tinha-lhe dito para tentar adivinhar antes de pensar ou raciocinar, e depois com a análise
era a própria análise que ia treinar a sua intuição. Ele ia estar muitas vezes errado ao início, mas ia conseguir treinar a sua intuição, este FAST System, o Sistema 1, para se comportar melhor ou mais racionalmente. E eu lembro-me de dizer-te que é preciso ter cuidado com um enviesamento chamado confirmative bias, ou confirmation bias. É o facto de, quando temos, por exemplo, tu, à partida a empresa parece-te interessante, tens de ter cuidado em não fazer uma análise muito tendencial para reforçar essa ideia inicial que tiveste. Pronto, e depois podemos falar em todas as formas que podemos controlar estes nossos enviesamentos, mas eu lembrei-me de trazer hoje aqui à nossa discussão um livro que eu gostei particularmente, que é o Undoing Project, do Michael Lewis, em que ele fala principalmente sobre a história de dois psicólogos, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky. Certamente disse o nome errado, com uma introdução errada, mas tem nomes ligeiramente complicados. E como a amizade entre estas duas pessoas forjou a ciência da psicologia cognitiva aplicada às finanças. O Daniel foi o primeiro psicólogo que ganhou um prémio Nobel de Economia. E o Amos esteve para ganhá-lo, mas faleceu provavelmente no ano em que o Instituto Nobel estava a pensar atribuí-lo o prémio. E o Nobel nunca é dado post-mortem, só é dado em vida, portanto ele não teve essa oportunidade. É o despoltar da economia comportamental. Exatamente. E o livro vale muito a pena porque ele pega mesmo em todas as experiências vividas entre os dois e o relacionamento entre estes dois amigos é muito bom de ler. Mas o Michael Lewis não sabia muito bem como pegar no tema, porque é um tema muito complexo, e então ele sugeriu ao Malcolm Gladwell, que escreveu livros como Outsiders, Outliers, porque achava que este autor iria escrever o livro de uma melhor forma, mas depois ele não pegou, pronto, se ele não escreve, tenho que escrever eu. Ainda bem que o fez, porque o livro é muito bom. Um exemplo destes erros cognitivos é muito visível, por exemplo, quando o Amos e o Danny decidem dividir dois grupos de médicos em duas amostras independentes e cada médico é dado a seguinte questão. Imaginem que tem um paciente com 7 anos de vida resistentes, estimada, e pode ser submetida numa nova cirurgia que poderá salvar a vida do paciente. E ao médico do grupo A é informado que se o paciente ou se o doente fizer esta cirurgia, o doente tem uma probabilidade de sobreviver de 90%. E aos médicos do grupo B apresentam a informação de uma forma diferente, dizendo se o doente que fizer a cirurgia tem uma possibilidade de morrer de 10%. Ao fim e ao cabo é a mesma informação, só com um framing diferente. Uhum. E, muito curiosamente, quando o foco é na sobrevivência, quando é nos 90% de sobreviver, os médicos tendencialmente aceitam muito melhor a sugestão de fazer a cirurgia. Portanto, eles com um exemplo prático e usando pessoas altamente educadas, num sentido universitário e altamente formadas, mesmo com uma questão simples de framing, conseguiram
mostrar que temos este bias cognitivo. Havia outro, não te esqueças onde vais, mas já agora para complementar, porque é parecido com esse, era também o final de uma experiência, o quão importa em relação à memória que a pessoa tem da experiência. E ele dividia a pessoa que experiencia da pessoa que recorda, mesmo que seja sempre a mesma pessoa, são duas pessoas diferentes. E, por exemplo, uma colonoscopia, eles durante a colonoscopia pediam às pessoas, aos pacientes, para irem dizendo o nível de desconforto ou de dor, de 1 a 5 ou de 1 a 10, e no fim, as pessoas que sentiram maior desconforto na parte final são aquelas que recordam pior, ainda que durante a colonoscopia toda até podem ter estado melhor do que outras pessoas em que a parte final não foi tão desconfortável. E depois isso é aplicado a montes de coisas da vida, por exemplo, reuniões de vendas, etc, etc. O final, é tipo a sobremesa, o final do encontro é importante mais muitas vezes do que todo o encontro. Mais vale prolongar a dor, mas ir reduzindo, do que a dor ser intensa e parar de repente, mas ser mais curta. É uma coisa que é engraçado. Obviamente, quem prolonga a dor, efetivamente sofre mais dor, mas se fores reduzindo de vez em quando, a tua experiência futura da dor é menor. Sofres mais naquele momento, mas para o resto da tua vida, isso vai-te ser uma experiência mais positiva. Olha, meninos, acabaram de trazer uma cervejinha fresquinha. Cheers! À Não estás nossa! nada mal. Aproveita. Mas À nossa! esse bias que tu estás a dizer da morte, da taxa de sobrevivência e da taxa de morte e desse framing, eu acho que isso é a mesma coisa que é aplicada a uma data de coisas na nossa vida, ligada ao facto de nós estarmos mais ou retermos mais informações negativas do que positivas, ou guardamos mais na memória, ou estamos mais atentos, ou a própria aversão ao risco, não é, que o ser humano tem, que é entre perder 1000 e ganhar 1000. Ela não tem o mesmo peso para o ser humano, não é? Exato. Perder 1000 é muito pior do que ganhar 1000. E o facto dos telejornais terem muito mais notícias negativas do que positivas, não é? Portanto, isso tudo está ligado à mesma linha orientadora, que é nós darmos mais importância, retermos mais e focarmos mais nas coisas negativas do que positivas. Exato. O outro bastante curioso que eles mostram com um exemplo espetacular é o da ancoragem, do anchoring bias. E eles, os dois eram professores na universidade e tinham as suas amostras de estudantes, e eles faziam sempre, pediam aos alunos para escrever os 3 últimos dígitos do seu telefone no papel, e logo a seguir perguntavam para eles adivinharem qual o número de países existentes em África. E quanto maior fosse o número que eles escreviam no papel, maior era o número que eles tentavam adivinhar que havia países em África. E são acontecimentos completamente independentes, mas que tinham influência na abordagem destes estudantes universitários. Há muitos estudos desses. Eu li um que era perguntar às pessoas qual é que era a idade com que o Gandhi tinha morrido. E as pessoas diziam... Novo, não? Sim, mas sem informação nenhuma, as pessoas diziam... Eu agora não sei de cor os números, mas diziam tipo 40 ou 30 ou qualquer coisa. E depois a mesma pessoa fazia outro grupo assim, dizia assim: olha, a esperança média de vida na Índia é de 70. E logo a seguir dizia qual é que foi a idade com que o Gandhi morria. E o número com que as pessoas diziam era muito superior, porque obviamente já tinham um ponto de ancoragem, que era a idade média. Portanto, sempre que dão mais alguma informação, e quando tu não tens nenhuma informação além dessa, tu vais usar isso como referência. É uma maneira de agarrares o raciocínio. E isto acontece nos investimentos. Fazendo um paralelismo para o meio financeiro, é claramente visível o quão nós estamos ancorados aos resultados mais recentes e a coisas até que fazem menos sentido que os resultados mais recentes, como o preço da ação dos meses anteriores ou dos anos anteriores. A mim, pessoalmente, custa muito mais comprar uma ação depois dela ter subido 100%, 200%, psicologicamente, do que se tiver que ir 20%. Sinto-me mais perto por estar a comprar depois de uma queda do que comprar depois de uma subida.
e tenho a noção perfeita que isto é uma parvoíce pegada. Eu sofro mais de ancoragens na subida do que na descida. Isso aconteceu-me hoje, e amanhã vocês vão saber com que empresa. Na verdade, quem nos estiver a ver isto é no dia de ontem. E eu já me estava a perceber, ainda não tenho a certeza disto, mas já me estava a perceber que estava interessado em comprar a empresa e hoje a empresa lançou resultados ótimos e estava a subir 15% hoje. Eu já não vou comprar. Não? Eu fiquei imediatamente com fome tremenda e eu nunca mais vou agarrar isto barato porque as pessoas finalmente descobriram, por coincidência, uma empresa que estava assim meio obscura e tal. E as contas que saíram hoje vão trazer muita claridade à coisa. E eu fiquei imediatamente assim: epá, eu se não a agarro agora, eu vou perdê-la e nunca mais vou conseguir apanhá-la barata. E depois parei para pensar, que isto já me aconteceu, não é a primeira vez que me acontece, e das outras vezes que me aconteceu, passado uns dias, às vezes umas semanas, a ação voltou abaixo e eu disse: tu és um burro, tu podias ter estado calmo, ter feito o teu trabalho, ter esperado e ainda assim ter, como dizia o Peter Lynch, tu não precisas de as apanhar logo no início, podes apanhá-las a meio, na segunda parte, na terceira parte. O gajo comparava com um jogo, acho que era com os jogos de beisebol, que era o first inning, second inning, por aí fora. E eu agora, e é isto que o Gonçalo tem ali atrás dele, que tu não explicaste isso perfeitamente ainda, Gonçalo, deste-me lá a miré, que é o sistema 1 e o sistema 2, e isto é o meu sistema 1 a dizer-me hoje: tu compra isto porque senão vais perder, e depois o sistema 2, fruto da experiência, porque eu até podia estar consciente disto, de ter aprendido num livro, mas às vezes um gajo precisa passar por elas, fruto da experiência, de ter dito a mim próprio, o meu sistema 2 a alertar o meu sistema 1: calma, tem calma, não vás atrás da carneirada toda, faz o teu trabalho certinho, e depois de terminares o teu trabalho, opa, se ela tiver fugido, fugiu. Se não tiver fugido, tu podes comprá-la. Mas termina o teu trabalho e não vás atrás disso, porque depois até pode acontecer tu não gostares da empresa no fim do teu trabalho. Sem dúvida. O sistema 1 teria de sempre a dizer FOMO, Fear of Missing Out. Pá, vou perdê-la, tens de ir agora. Depois o sistema 2, não, pá, mas não terminaste a análise e há aqui um conflito que é chato, principalmente quando estás a analisar uma empresa e ela começa a fugir. Achas tu? Parece-te ti, não é? E curiosamente, os value investors têm a tendência de serem contrários, não é? E se eu olhar, por exemplo, para as empresas do ano passado, eu acho muito mais interessante empresas que estão a atingir mínimos no ano, não é? Do que empresas que estão a atingir máximos no final do ano, históricos. E a tendência, não é? Pelo menos eu tenho muito essa tendência, é muito mais depressa olho para aquelas que estão em mínimos do que para as que estão em máximos. E isso, na verdade, até acaba por ser um erro. Porque historicamente, se nós fizermos ao contrário, as empresas que estão a atingir máximos normalmente são empresas que as coisas estão a correr bem, que muitas vezes são aí que estão os winners, não é? As empresas vão continuar a crescer e a apresentar novos resultados e que a gestão está a fazer tudo certo. E do outro lado tens aquelas empresas que a coisa está toda a correr mal e que se calhar muitas até vão falir, ou porque têm aldrabões a gerir aquilo, ou porque o negócio está a morrer. Mas eu tenho muito mais tendência a olhar para essas, não é? Deixa lá ver se encontro aqui qualquer coisa de jeito no meio desta coisa toda barata. E olha que Diz. nesta empresa que está, e isto porque há aqui uma mix de vários bias, que é o fear of missing out, é o anchorage bias que o Gonçalo mencionou, é outro. Nesta empresa que eu estou a analisar, eu já tenho conhecimento dela há algum tempo e a ação ficou plana e eu pensei para mim: eu tenho tempo. E depois tu vês que alguém ou que a coisa pega e começa a subir ou assim, e tu pensas: epá, se calhar não tenho tempo. Portanto, tu achas que tens tempo ao início e depois achas que não tens tempo. Portanto, tu quando olhas para quando elas estão lá em baixo, aliás, tu quando olhas para aquelas que estão sempre em máximos, tu terias perdido uma quantidade delas ótimas, não é? A Tencent seria uma, não é? Porque como estão sempre a subir, ou muitas vezes, por acaso a Tencent devia há bocado, que esteve ali 2 anos assim a andar para o lado, mas tu, quando elas estão a subir, tu nem sei o nome desse outro sentimento que se tem. Um é o fear of missing out, mas eu tenho também, epá, isto já subiu tanto que eu já não quero olhar para isto. Como é que se chama isso? Isso é o anchoring bias, não é? Ainda estás ancorado aos preços que há um ano. Ok.
Isto já subiu tanto, portanto, isto eu devia ter olhado para isto, era um ano de trás. O Warren, uma vez numa entrevista, já não sei o que é que eles estão a falar, alguém lhe diz assim: pois, mas isto também tudo o que sobe desce, não é? Não sei o quê. E o Warren responde logo: não, nem tudo. Há umas que sobem e sobem e sobem e sobem e sobem. Olha para a Berkshire, está em máximos. Exatamente. E está em máximos, já não é todos os anos, mas está consistentemente a bater máximos. Não? Há umas que sobem, 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 sobem. Tu olhavas para a Berkshire em 75 e dizias: isto está em máximos. Pois. No entanto, era uma boa compra. E voltando aqui ao sistema 1, sistema 2. Isso, exatamente. Eu estava a ver mesmo no YouTube uma palestra do Danny e ele fez uma questão para a audiência que é a seguinte, eu vou traduzir para português e ele, pronto, tem a ver com beisebol, parcialmente a ver com beisebol, e a questão é a seguinte: um taco de beisebol e a bola... Olha, podemos o Diogo? Deve ter ido ao banheiro, provavelmente. Mas olha, faz-te a tua questão e respondes assim a quente para ver se respondes bem. Então, um taco de beisebol e uma bola custam 1,10€. O taco... eu lembro-me dessa. Sim. O taco custa mais $1 do que a bola. Diz-me rapidamente quanto é que custa a bola. 5 cêntimos. Bem, o teu sistema 1 é muito rápido. Eu já sabia. Eu já tinha passado por essa. Se calhar não devia ter respondido. Sim. Repete lá do início, devagarinho, então. Então, tens que um taco e uma bola juntos custam 1,10€. Uhum. O taco custa mais €1 do que a bola. Uhum. Portanto, a pergunta é quanto é que custa a bola? Diogo, sabes? Normal. Estás aí, Diogo? Tá. Eu estou aqui, mas estou com problemas técnicos, portanto estou escuro. Podes repetir? Então, tens o taco e a bola custam 1,10€. Okay. Tens que o taco custa mais €1 que a bola. E a pergunta é quanto é que custa a bola? Sistema 1, rápido. Ok, 1,10€, 10 cêntimos. Pronto. Então, se o taco custa mais €1, o taco custa 1,10€, portanto a soma dava 1,20€. Pronto, isto já seria sistema 2. Portanto, mesmo com estas contas mais simples, o nosso sistema 1 prega-nos partidas. Não é? E como o Maurício disse há pouco, ele já sabia o tema, ele disse logo 5 cêntimos, mas tu precisas usar o sistema 2, perder um bocadinho de tempo, e se eu te pressionar é muito mais difícil fazer, para responder 5 cêntimos. E apesar da conta ser simples. Sim. É uma mudança de variável aí. Havia umas antigas que se fazia também, com isso que agora me estou a lembrar, que era dos cêntimos de... Eram 10 pessoas, cada uma tinha pago €1, tinha recebido 5 cêntimos de troco, e depois no final sobrava sempre dinheiro. O que é que era? Não sei se vocês eu se lembram lembro-me de uma dessas. dessas quando éramos miúdos. É verdade, sobrava sempre dinheiro e o gajo dava voltas àquilo e não sabia onde é que estava onde é que vinha aquele dinheiro. A falar contigo assim, Diogo, parece que estou a falar com uma testemunha do homicídio. Tens de parar isso um segundo, Maurício. Quem não nos está a ver, o Diogo está. Não há problema, as pessoas ouvem-nos, pá, não te preocupes, vai resolvendo os teus problemas, ou precisas mesmo de parar? Então vá. Não, então vá. Podes ir resolvendo os teus problemas. Estamos de volta. E pronto, uma das questões principais aqui como ultrapassar estes erros cognitivos e pensar mais com o nosso sistema 2, aquele que funciona com a razão em vez de funcionar com a intuição. O que funciona para mim é ter uma checklist que tenho que fazer sempre, mas sempre, antes de fazer qualquer investimento. Evitando também o FOMO, mesmo que a ação esteja a fugir. Primeiro faço essa checklist e basicamente resume-se a escrever um investment case, o que também permite mais tarde reler o que escrevi quando investi e validar a tese de investimento ou até perceber erro. Tento também fazer sempre uma tese bull e uma tese bear, portanto uma tese que
tentar me pôr na pele do vendedor e tentar pôr na pele dos compradores e pensar também por que raio é que estará alguém a vender uma ação que eu estou a pensar comprar ou vender. Quando eu estou longo a gostar muito de uma empresa, tento não desvalorizar o que está a correr mal ou os seus riscos. E o exemplo que está agora muito presente na minha memória é com a Michele Costas. Apesar de estar a ganhar algum dinheiro com este investimento, continuo cheio de medo do patent cliff, que eles vão perder a patente de um dos papéis especiais que eles fazem para os cigarros. E para não desvalorizar, isto está a bold no meu investment case. Portanto, está sempre na minha memória, e quando eles perderem esta patente, aí eu vou estar em cima dos resultados a tentar perceber o quão material isto será. Nesse caso era importante, e agora fugindo um nadinho ao tema, era importante, e já tivemos esta conversa uma vez, era importante um tipo falar com alguém da indústria, alguém que estivesse mesmo muito ciente do que se passa dentro da indústria. Às vezes faz-me falta isso, muito ciente do que os players todos estão a pensar e o que está a conversar dentro da indústria. Organizamos uma viagem lá a Barcelona. Exato. Certo, vamos à Assembleia Geral. Era fixe. Mas esse de não te vão dizer grande coisa. Teria que ser ali alguém diferente. Sim, o Investor Relations não parece ser muito aberto a falar com os investidores. Eles são catalães. Eu não sou contra os catalães, mas eu já lá morei. Os catalães são muito fechados, não vão ligar nenhuma. Sim, é capaz. Tens que insistir-me. Mas por outro lado, tens outra empresa que está na mesma área e que é concorrente direto da Michele Costas, é a SWM. E eles são bastante abertos. Eu liguei e eles explicaram mais ou menos o porquê de não estarem preocupados com esta patente. Eles têm uma patente semelhante, e para além de terem a patente, eles ainda ganham com royalties do terceiro player. Uhum. Mas pronto, tu tens de ter sempre a noção que eles são um bocadinho enviesados, deles dizerem que não é para eles não é um risco, também não dá um conforto para ir além. Pronto, se eles disserem isso enquanto compram 10 milhões de euros do bolso deles de ações, já acredito. Exato. certo. Mas eles dizem isto vocês estão-se a rir, mas olha, para quem, se calhar, não sei se vocês conhecem, que é o Prem Watsa da Fairfax lá no Canadá. Ele agora no início do ano, em março, não é? Veio dizer na conference call que a ação estava mais barata que ele já tinha visto nos últimos 15 anos. E as pessoas dizem, pois está bem, estás a dizer isso, não é? Mas ninguém liga muito, não é? E ele depois da conference call, passado umas semanas, disse assim, comprou 100 milhões de euros do bolso dele, de ações. Só para dizer que eu meto o dinheiro, aí tu vai estar cook. Estás a ver, tipo, e pronto. E depois na próxima conference call que foi, tipo em agosto, disse, como vocês podem ver, eu não só disse que estava barato, como pus aqui 100 milhões do meu bolso para comprovar que acredito mesmo nisto. Portanto, há quem faça isso. E sim, dá confiança. Claro. E a questão dos incentivos também é muito importante. Ele estar a comprar 100 milhões do seu dinheiro da empresa que gera, também cria a linha completamente dos incentivos, não é? Para além de acreditar, ainda está altamente incentivado a que as coisas corram bem. Exatamente. Pessoal, nós estamos em cima da hora. Sim, mesmo então, para terminar aqui, outra forma que eu controlo o meu confirmation bias, não é, apesar de gostar de uma ação, não me focar inteiramente no que corre bem, é focar-me principalmente nos riscos. Portanto, se eu estou constantemente a tentar validar quais são os riscos do investment case, estou parcialmente a controlar o meu confirmation bias. Eu no outro dia ouvi um tipo, por acaso não sei se não guardei esse tweet, que dizia, obviamente que isto não há aqui um certo ou um errado no meio disto tudo, mas gostei de ouvir, está toda a gente sempre preocupada em limitar os seus bias, em saber que eles estão lá, em limitá-los, em agir mecanicamente, e este tipo dizia exatamente o contrário. Oh malta, eu sou humano,
os meus bias levaram-me onde estou hoje e correu bem. Portanto, eu vou aproveitar-me dos meus bias para fazer as minhas escolhas de investimento também. Foi interessante de ver o outro lado, porque muitas vezes um gajo pensa e vai e vê que algumas pessoas bem-sucedidas pensam de uma certa forma, e eu não estou, obviamente, aqui a defender não controlarmos os nossos bias, obviamente, mas depois também convém usar o sistema 2 para pensar sobre os bias, ok? Portanto, há coisas que nós claramente epá, sabemos, e agora ver se eu não digo alguma coisa que me possa ser mal interpretada, mas sabemos claramente que, sei lá, eu que ir para alguns bairros numa cidade não é aconselhável. E isso salva-nos a vida. E isso é o sistema 1 a funcionar, muitas vezes, provavelmente. Portanto, o sistema 1, apesar de ser muito rápido e pouco racional, vem também de uma evolução que tu tens, de uma evolução, olha, 10 minutos, estamos no final quase, de uma evolução humana que te leva a fugir de algumas coisas, ou a fugir de alturas, ou a fugir de perigos. Portanto, O sistema 1 é super importante. É super importante. Aqui a questão dos bairros, eu acho que nós também focamos-nos muito e não nos deveríamos focar. A questão é perceber as falhas que o sistema 1 tem, ok? E para estarmos preparados para, não é? Mas eu acho que também não vale a pena de estarmos sempre muito focados, porque nós temos sempre os bias. Por mais que eu saiba todos os bias que tenho, eu vou continuar a tê-los, não é? Mas a questão é reconhecer que os tenho para o caso de poder ultrapassar isso, quando eles estão a prejudicar-me. E esse processo evolutivo que estavas a falar, Manuel, não foi certamente para apurar a qualidade de investimento Não foi, não. do ser humano. Portanto, os bias a terem falhas, talvez tenham mais falhas nesta parte do investimento. Por outro lado, sem dúvida, que se, principalmente nos últimos anos, só tivesses investido usando o teu sistema 1, tinhas feito muito dinheiro. Certo? Gosto muito dos carros da Tesla, compro Tesla, 10 bagger. Portanto, o sistema 1 tem sido altamente recompensado nos últimos anos. Agora, o que eu devido muito que seja verdade para os próximos 10 anos é que continua a ser à mesma medida. Sim. Alguém disse isso em março do Covid, que o mais simples a fazer foi o que teve os melhores retornos. Ou seja, aquelas coisas imediatas que uma pessoa pensou, confinamento, Zoom, não é? Ou confinamento, vou tirar o dinheiro na altura do confinamento. Portanto, a questão seria se estes preços ainda é justificado ou não. E o sistema 2 seria pensar se o sistema 1 está correto neste caso. Não é? Não seria descartar o Zoom logo à partida. É possível que tenhamos tido aqui um pequeno problema, porque eu minimizei isto e fiz uma pausa. Não sei exatamente onde é que a pausa existiu, mas é possível que as últimas coisas que disseste, Gonçalo, não tenham ficado gravadas. Peço desculpa. Não, estava só a tentar ligar Censura. Sim, censura. Não, estava só a tentar ligar ao facto do sistema 1 ter corrido tão bem no último tempo. Não quer dizer que o sistema 2 funcionasse mal, não é? É que às vezes o sistema 2 colabora com o sistema 1. Há muitas coisas que a nossa situação diz e que fazem sentido. Olha, eu tenho aqui uma para 97%, ti. Não é? Uma vez que eu hoje não vou apresentar um tema assim com pés e cabeça, mas tenho aqui uma para ti e nestes pensamentos soltos que tinha, e um é o sunken cost, que é os custos, que o tempo que já dedicámos a analisar uma empresa, e muita gente depois tem receio de largar a empresa ou pensa, eu já dediquei tanto tempo a esta empresa que não vou agora não investir nela. Eu deste nunca sofri. Opa, não tenho problema nenhum, e como vocês sabem, no outro dia estive a estudar 3 semanas a mesma empresa ou a mesma indústria e não tenho problema nenhum em dizer, opa, não é para mim. Algumas vezes demora mais tempo, outras menos, quanto menos melhor, mas não sei se algum de vocês sofre muito deste. O sunk cost, em termos de análise, não diria, e eu acho que para mim também ajuda a perceber o que é o meu trabalho. Não é? Eu vejo-me mais como um aprendiz e o meu trabalho é basicamente sou um estudante profissional.
minha função principal É isso. neste momento é aprender. É tão bom, Depois consigo usar o que aprendi para investir, para fazer dinheiro, isto já é secundário. Mas o que eu gosto mesmo é de aprender e analisar empresas. Depois se invisto nelas ou não. É verdade, Fábio. Eu partilho Portanto, muito dessa opinião. Pois. Portanto, eu não vejo exatamente o tempo que eu gasto a tentar perceber um negócio como um sunk cost, porque na verdade, se me dá prazer, nunca foi exatamente um cost, um custo. Gostei muito desse pois aí no meio. Nesse pois. Esse pois que me disseste depois, está calado, deixa-me continuar. Foi muito bom. Desculpa. Não vou, tranquilo. Olha aqui outro. Diz, Diogo. Isso existe quando estás investido. Por exemplo, eu no póquer, e eu quando era mais novo jogava muito póquer. O póquer tem muito isso que eu... Exatamente, estás committed ao pote, porque é, tu antes de veres alguma coisa, foste a jogo, meteste dinheiro, apostaste dinheiro, viste o flop, que é as primeiras cartas, apostaste mais, e depois vês a próxima carta, pá, e aquilo quebra-te o jogo todo, não faz sentido para o teu jogo. Mas tu já meteste uma data de dinheiro lá, pá, vou continuar. É só mais, já meteste lá, imagina 1000 euros, agora só tens de pôr mais 100, aquilo já não faz sentido. Epá, mas são só mais 100 também, não quer dizer? E há muito isso. É como aquela malta, e eu também sofro disto, e já comentámos no outro dia, estás a perder, meteste 100 euros, estás a perder, epá, eu vou sair, eu enganei, mas vou sair quando este voltar aos 100. E ficas ali ancorado, esta é uma parte da ancoragem, ancorado ao teu preço inicial e vês que aquilo está a ver. O teu dinheiro já não é 100, o teu dinheiro já é 50, já é 30, não são os 100. Só que estás preso aos 100. Deves sempre ver, e isto é muito difícil de fazer, deves sempre ver o custo ao valor de hoje, nunca ao valor que compraste, quer tenha subido ou descido. Esquece o que alguma vez deste pelas coisas e olha para o teu portfólio hoje e vê se faz sentido aqueles valores, independentemente de quanto é que pagaste por eles. Não é fácil. Porque é aquela história, todos os dias estás a tomar uma decisão. Temos 3 minutos, meninos. É verdade. Não vender é tomar a decisão é como se tomasse a decisão de comprar, devia ser. E economicamente falando, até faz mais sentido vender o que estamos a perder, não é? Porque temos alguns benefícios fiscais em ter menos valias. Principalmente se tivermos mais valias para abater. Mais ou menos, não é? Eu prefiro pagar muitos impostos todos os anos. Certo. Certo, mas o preço a ser relevante terá a ver com o apuramento ou não de mais valias fiscais. Porque isso vai-te dar asos a novos custos ou aos novos benefícios. Malta, temos 2 minutos e meio, eu não quero dizer mais um. Por acaso isto hoje bateu certo com o teu tema, Gonçalo, que é, chegou-me hoje um artigo, não sei porque é que eu subscrevo, ao Simply Wall Street, é um site de... Basicamente aquilo é um algoritmo que nos diz se as empresas são boas ou se são más, e foi uma daquelas primeiras coisas a que eu me subscrevi aqui há uns anos atrás, e agora que penso devia dessubscrever-me. Eles mandaram-me hoje um e-mail a falar de uma empresa que eu tenho no meu portfólio e que posso comentá-la, que é a Yellow Cake, que tem urânio, basicamente tem urânio numa garagem e nem vende, nem compra, eventualmente pode comprar e vender, mas não tem vendas. É no armazém. Não tem revenues, não tem vendas, não tem grandes custos, tem os custos mínimos, chama-se até leakage em inglês, porque são custos mínimos de renda da garagem. E o e-mail que me chega do Simply Wall Street é: será que o return on equity da Yellow Cake é bom ou não é bom? E eu pensei, mas esta empresa nem sequer tem lucros nenhum, tipo, não faz nada, só guarda urânio, mais nada. E depois eu fui ver, e realmente é um algoritmo, não é? É um algoritmo, e por acaso ela tem lucros, mas é porque a variação do preço do urânio faz com que existam lucros, mas que são lucros irreais, ok? E eu fiquei a pensar, as pessoas que estão a ver isto, estão a ler, se esta empresa tem bons return on equity, não faz absolutamente sentido nenhum para esta empresa olhar para o return on equity, é completamente errado, não há nada. Um gajo deve olhar para a indústria, como vocês sabem, olhar para a indústria, o que é que está a acontecer no mundo do urânio, e eu estava a pensar, isto é um computador a escrever, e a malta tem aqui, neste computador tem uma coisa que eu acho que se chama authority bias, que é o bias da autoridade, bias da autoridade, tipo, vê Simply Wall Street um ganda site, e estes gajos devem saber alguma coisa mais que eu. Não fez sentido absolutamente nenhum aquele artigo. Temos menos de 1 minuto. Meus senhores, chegámos ao fim. É isso. É como os analistas, meu, que dizem buy, hold ou sell, é o authorities bias. Não? Exatamente. Aquela sabe o que é que eles dizem. Quer saber é se eles me argumentarem o porquê. Agora só porque dizem que sim ou que não, isso não diz nada.
Chegamos ao fim, meus amigos. Um grande abraço. Tchau, pessoal.